Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ditame Podcast. Estamos aqui agora para falar com vocês sobre empreendedorismo, esse tema que é tão popular no dia de hoje, né? E eu tô aqui com meus irmãos de caminhada aqui, o Roberto, o Diogo. Bem-vindo, Roberto. Bem-vindo, tudo bem? Como é que você tá? Joia, bem, graças a Deus. Bem-vindo, Diogo. Olá, estamos aí novamente, né, para mais um episódio. Vamos lá. Vamos lá, vamos para cima. Pessoal, então nós estamos aqui nesse episódio para falar sobre empreendedorismo e nós, do Ditame Podcast, que temos aqui o intuito de orientar você, de direcionar você para que você realmente não se deixe ficar retraído ali, talvez por algum medo, algum receio de tirar sua ideia do papel. Então, hoje nós vamos aqui caminhar com esse tema e esmiuçar alguns detalhes, algumas coisas que podem ali clarear e nos dar um norte para um melhor desenvolvimento nesse tema, né? Nessa ação de ser um empreendedor de fato. E para começar, vamos colocar aqui todo mundo na mesma linha, no mesmo entendimento. Eu andei pesquisando ali, né? E eu achei dois nomes interessantes para nortear o início do nosso papo aqui sobre empreendedorismo, né? O Joseph Schumpeter, que ele traz ali no foco principal sobre empreendedorismo a ideia da destruição criativa. Aí você fala assim, poxa, destruição, não estão falando de empreendimento, de construir, e falar sobre destruir. É porque na ideia dele ele traz esse empreendedor como um motor ali de mudança. E aí ele trouxe esse título forte até, né, de destruição com o intuito daquele que vem e muda todo um cenário e destrói aquilo que é atual para dar lugar àquilo que é novo. Essa é a ideia macro dele sobre empreendedorismo. E tem também o Peter Drucker, que ele traz uma ideia de que o empreendedor, ele não é aquele cara especial, que ele nasce sabendo tudo, ele nasceu com um dom, algo assim, e ele é um empreendedor por isso. Não, ele defende que o empreendedor é aquele cara que ele pode se despertar o empreendedor por meio de alguma situação, por meio de alguma oportunidade, e ele até traz ali no contexto alguns pontos, 7 pontos na verdade, né? E nós vamos discorrer sobre isso aí no decorrer do nosso episódio, né? Vamos abordar esses pontos aí de oportunidade. Maravilha? Então vamos lá. Roberto, o que você tem para nos dizer sobre empreendedorismo? É um bicho de 7 cabeças? Você nasce sabendo? Não? Como que funciona isso aí? Para a gente dar esse pontapé inicial. Boa noite, né? Assim, já destruiu a regra, né? Que era para o Diogo começar falando. Porque você é Então o mais vamos experiente. empreender, vamos empreender. Eu acho que o empreendedorismo hoje ele está muito na moda, né? Sempre a gente vê falar aí nos canais abertos. Eu acredito que empreendedorismo nada mais é do que o que você faz no dia a dia, né? Uma pessoa pode ser empreendedora e trabalhar para alguém e ser empreendedor, né? Perfeito. O conceito hoje que a gente busca é um conceito de que você, trabalhando para alguém, você tenha uma empresa dentro da empresa, né? O cara tem aquilo ali como o seu negócio. O intraempreendedorismo, né? É o que eles chamam de empreendedorismo, né? Esse negócio aí que você falou. É o nome técnico, né? Mas assim, já faz tempo que eu estudei Schumpeter lá, né? Schumpeter tinha algumas colocações bem interessantes e, no meu ponto de vista, que o brasileiro subverte, né? O Schumpeter diz que você não tem empreendedorismo sem capital, né? O capital É que verdade. transforma o empreendedor, né? E a gente tem o brasileiro hoje que tem o empreendedor por necessidade, né? Assim, nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento complicado, você vê que várias empresas nascem, né? E nascem sem, muitas vezes, a busca de conhecimento, né? A gente, não querendo fazer propaganda, mas tem um curso que é fantástico, o que eu acho que todos deveriam fazer, quem pensa em empreender, que é o Empretec, do Sebrae, né? É, eu fiz, já faz muitos anos, né? Para não entregar a minha idade, né? Fiz em 2007. É um curso fantástico e lá ele traz um modelo meio que padrão no mundial, né? Da ONU, com vários pontos que abordam sobre busca de informação, né? Você fazer todo um roteiro para que você seja empreendedor. Mas o brasileiro, ele
subverte qualquer linha e qualquer regra, né? O brasileiro ele é empreendedor por teimosia, né? Tem cara que já nasce empreendedor, né? Ele quer comprar alguma coisa, ele faz um suco de laranja, ele vai vender pipoca, é a criança, né? Até o empreendedorismo Assim. por necessidade, né? Isso. Que acontece muito, né? E isso é uma coisa que nós passamos, né? O nosso foco justamente é buscar ajudar esses empreendedores, né? Que muitas vezes ele não entende das finanças, ele não entende como que funciona a dinâmica financeira da empresa e até mesmo a dinâmica de mercado, né? Então, ser empreendedor, né, é uma palavra que hoje ficou meio que, entre aspas, banalizada, né? Só que, como você mesmo disse, como o próprio tanto Drucker quanto Schumpeter diz, né, que ninguém nasce sabendo, né? Mas o cara tem os talentos, né? Então, focar naquilo que você é bom, né? Assim, se você está querendo começar alguma coisa, pensa naquilo que você é bom, né? Eu costumo brincar que tem uma história do cara que montou a primeira franquia do Atlético Mineiro, né? Não tem muito atleticano, mas tudo bem. Né? Que a mãe dele falava que ele não sabia fazer nada, a única coisa que ele sabia fazer era torcer pro Atlético. Ele falou, pô, que legal, né? Olha aí. Eu vou montar um negócio. Aí ele montou a primeira franquia e hoje ele está bem sucedido, né? Porque Focou fez aquilo naquilo que ele sabe fazer, naquilo que ele era bom. O que ele era bom? Ele era torcer pro Atlético Mineiro. Então, é um ponto, né? Você começar por aquilo que você é bom, por aquilo que você sabe fazer, por aquilo que você tem conhecimento, é o primeiro ponto de ser um bom empreendedor. Mas você pode ser um bom empreendedor trabalhando para os outros também, né? Então, se você faz aquilo com carinho, se você busca oportunidade, busca empreender, o conceito de inovação é muito ligado com o empreendedorismo, acho que você vai falar daqui a pouco um pouco sobre isso, né? Irei falar sobre isso. Então, Diogo, e aí? Você comentou sobre o intraempreendedorismo, né? Comenta para nós, contribui para nós para esse bate-papo aqui. Qual que é o seu desenvolver desse tema aí? O empreendedorismo, ele é só para quem abre um CNPJ? Todo mundo que abre um CNPJ é empreendedor? Não? Como que é isso? Dá para empreender na empresa dos outros? Como que funciona? Exato. Bom, acho que o Alberto falou muito bem, assim, a introdução do empreendedorismo, tanto no sentido de você ser um empresário, né, abrir seu próprio negócio, que hoje é um desafio muito grande, né? Primeiro de tudo, eu vejo assim, você vencer a coragem, os medos, que acaba ali no início da tomada de decisão. Também temos o intraempreendedorismo, né? Como o próprio Roberto disse, né? Que é colaboradores, né? De empregados de uma empresa poder contribuir, né? Com ideias inovadoras, melhorias de processos ou até às vezes criação de uma nova linha de produto. Isso eu achei incrível, né? Eu penso que nós no Brasil até porque, assim, isso, né, novamente, eu acredito que nós comentei isso no primeiro episódio, porém, eu volto a dizer que é uma das nossas dores do brasileiro. A falta e ausência da educação financeira, infelizmente, faz com que nós cresçamos, às vezes, sem um norte, né, de como eu agir financeiramente. Às vezes, o brasileiro é muito movido pelo impulso. E isso acaba, às vezes, prejudicando. E o empreendedor, e o melhor dizendo, o intraempreendedor, ele envolvido nesse processo, né, às vezes nem precisa ter tanto esse conhecimento financeiro, mas é importante que tenha. Mas contribuir com melhorias, contribuir com desenvolvimento de novas ideias, processos, ou até mesmo desenvolver novos produtos. Isso acontece dentro das empresas. Obviamente, a empresa, a organização, ela precisa proporcionar, né, esse ambiente para que seus colaboradores também consigam, né, empreender dentro do próprio negócio. Isso contribui, faz com que gere, né, Roberto? O Roberto também tem uma experiência muito incrível nisso. É gestor há muitos anos e provavelmente já deve ter assistido muito disso, participado de diversas reuniões estratégicas ou até questões estratégicas que envolvam o intraempreendedorismo. Mas fazer você, colaborador, né, um empregado, às vezes, contribuir com o crescimento da empresa, porque se a empresa cresce, o empregado também cresce. Às vezes temos uma visão, muitos, né, não vou dizer todos, mas muitos têm uma visão muito negativa, né? Se eu tiver
fazendo isso, sei lá, será que eu sou visto como um puxa-saco? Mas não, a pessoa que tem esse olhar clínico, ela consegue desenvolver, com certeza, novas habilidades, né? Que isso também, é que nem vocês mesmos disseram, às vezes a gente não nasce empreendedor, a gente aprende com base nas necessidades, né? Com base ali no que você provavelmente possa estar passando ali uma dificuldade que te levou e te empurrou, às vezes sem você querer, e no meio deste caminho você se desenvolveu. Mas o empreendedorismo, que é mais voltado ali para empresas, colaboradores, é um processo muito bacana, eu acho isso incrível hoje no mercado, até mesmo é uma palavra que eu tive acesso recentemente pelo, sei lá, 15 anos que eu trabalho, inconscientemente eu acabei sendo um empreendedor ali num negócio alheio, né, contribuindo. Quantas vezes eu contribuí através das minhas análises, através das minhas observações, né, para melhoria de processo, ou até mesmo melhorando ali o desenvolvimento de algum produto. Isso é importante. Eu gostaria de citar uma coisa, Diogo, porque assim, o intraempreendedor, sim, ele é o sonho de todo empresário. Uhum. Ele é o sonho de todo empresário. Então, assim, o que é o intraempreendedor? É o colaborador com cabeça de dono. É Exatamente. basicamente isso. Difícil Então, de aquele encontrar, hein? cara que ele tá disposto ele tem um problema para resolver, porque toda empresa resolve um problema. Né? A gente está aqui, toda empresa ela existe para resolver um problema. Então, quando o colaborador, quando o membro da equipe, ele identifica aquele problema e ele vai até o final, até a solução desse problema, cara, é isso que eu quero para mim. É esse colaborador que eu quero. Então, e qual que é a vantagem disso? A vantagem é que eu quero esse cara cada vez mais perto de mim. Então, se a minha empresa está crescendo, eu vou trazer esse cara para crescer junto comigo. Porque se a minha empresa está se desenvolvendo, eu vou trazer essa pessoa que é esse empreendedor dentro da minha empresa para crescer junto. Então, os problemas que ele foi resolvendo, ele vai ensinando para outros e ele vai abraçando problemas maiores. Porque o empreendedor, ele busca inovação, ele busca a resolução de novos problemas. Então, esse colaborador que tem esse ímpeto de resolver, ele não vai ficar mais acomodado ali no mesmo lugar com as mesmas coisas, porque se eu deixar ele ali é um desperdício. Identificando esse cara que é o empreendedor dentro da minha empresa, o empresário, o proprietário da empresa, ele vai trazer esse cara junto. Então, olha o benefício. Esse cara ele vai ter oportunidades dentro do negócio sem precisar colocar o seu nome Na verdade, em risco, você acaba... o conceito de inovação e o conceito de empreendedorismo, o intraempreendedorismo, na verdade é um conceito que acho que todos os colaboradores precisam buscar. A gente tem que deixar muito claro Isso assim, mesmo. né, cara? Tem pessoas que nasceram para ser donos. Tem pessoas que nasceram para ser colaboradores. Exato. Isso está muito certo, está muito tranquilo. Isso não está certo. Não quer dizer que uma pessoa está certa e outra está errada. Se eu não tiver donos de negócio, eu não tenho negócios e eu não tenho emprego. Então, se eu não tiver empresas e empresários que tenham coragem de empreender, né, no sentido real, eu não tenho colaborador. Então, esse conceito que veio sendo desconstruído na nossa sociedade durante algum tempo, que precisa ser reconstruído. Eu acho que o grande foco e a grande sacada, inclusive de algumas questões políticas que a gente não vai entrar aqui, é justamente as pessoas entenderem que sem o empresário que se aventura numa empresa, eu não tenho empregado, eu não tenho colaboradores. E no momento que você tem o conceito e essa visão de que você pode empreender em algo de alguém, você deixa de ter o emprego e você passa a ter empregabilidade, ou seja, é o sonho do funcionário público no setor privado, né? Você não vai ser nunca mandado embora. E mesmo que você seja mandado embora ou que aquela empresa feche, porque muitas vezes quem manda embora não é o dono, é o cliente, emite Exato. você, Sim. né? Exato. Você tem emprego. Por quê? Porque você tem todo mundo buscando esse empregabilidade. profissional, Se né? você tem empregabilidade, você é um empreendedor, um intraempreendedor, eu não quero arriscar, eu sou mais conservador do que aquele cara que tem mais coragem, né? Porque abrir a empresa no Brasil realmente é tomar um risco, negócio né? esquisito. Né? Ainda mais agora, Ainda né? mais agora que Nesse a gente tempo está, que mas nós assim, a estamos gente não vivendo, sabe né? da questão da reforma tributária que vem vindo aí. E a insegurança Né? jurídica também, né? Mas assim, eu costumo brincar, sim, costumo dizer para todos, não existe nada mais rentável no mundo do que uma empresa bem gerenciada, Sim.
E não existe mais coisa pior do mundo do que uma empresa mal risco. gerenciada, né? Exato. Então, você ser empreendedor é isso. O risco é muito alto, né? Assim, nas nossas consultorias financeiras, nos nossos papos, eu sempre digo para o empresário, empresa, o risco é muito alto, então o ganho tem que ser muito alto. As pessoas precisam ter essa consciência, né, de que você vai no cassino, você vai jogar no cassino, você joga R$ 10, você tem a chance de ganhar 100, mas o risco de perder os R$ 10 é muito alto. Empresa é a mesma coisa. Então, aqueles que têm mais coragem de empreender, né, às vezes até por necessidade, né, o sonho é encontrar o cara do empreendedor, né? Porque ele vai resolver os seus problemas, ele vai ser... Você vai buscar sempre um cara que tem empregabilidade, não que queira emprego. Então, o conselho talvez que a gente pode dar para alguém é busque ser um bom empreendedor dentro do negócio dos outros, porque você deixa de ter emprego, você deixa de buscar emprego. O emprego vai te buscar, porque você passa a ter empregabilidade. Então, esse é o grande conceito de algumas pessoas que a gente vê que são diferenciadas, né? Tem pessoas que buscam esse ser empreendedor. Então, aqui a gente não quer ditar regra nenhuma. Nós acho que não temos que ditar regra, até porque isso é conceitos, né? O meu conceito é diferente do seu conceito, e cada um tem o seu. Mas o que a gente precisa buscar é ser empregável, né? E não ser empregado. Então, talvez seja a minha definição, mas é minha também, estou dizendo que essa definição é a correta, né? Estou dizendo que é a minha definição, né? Esse olhar de dono, né? Você ser o dono do seu negócio mesmo não sendo o dono do seu negócio. Por quê? Porque é de lá que você tira o seu sustento, é de lá que você tira o pão de cada dia, então você precisa, né, fazer isso cada vez melhor. E isso também traz benefícios, né, para a organização, né? Quem ganha é todo mundo, né, Roberto? E Guilherme, porque, né, imagina, que nem o Gui falou, é difícil você encontrar um colaborador que tem esse nível de entendimento. Às vezes ele, quando encontra, abraça, viu, empresários, desculpa, porque ele vai ajudar você a crescer. O empresário, ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo, dentro da sua organização. Ele não consegue a todo momento tomar todas as decisões. Ele precisa de ajuda, né? E partindo para esse lado do intraempreendedorismo, então os benefícios é muito grande para uma organização, né? Uma melhora no ambiente, retenção de talentos, que hoje, inclusive, nós estamos vivendo um momento complicado, né? Tem algumas profissões que eu tenho até medo do que vai acontecer. Muitos, né? Eu acredito que o empreendedorismo está na moda, né? A maioria dos jovens hoje da geração, acho que geração Z, né? Que é a nossa, desculpa, eu ainda me fico perdido ainda nessa. Os jovens, né? Agora, muitos querem empreender, eles não querem ter um horário preso com ninguém, eles querem ter flexibilidade, né? Muitos até buscam, né, na internet ser influencers ou algo deste universo. Porém, a gente tem que entender esse momento que está acontecendo. E para as empresas, organizações, é importante o desenvolvimento do intraempreendedorismo. Isso traz muitos benefícios, né? E fora que, no final, ele pode se descobrir um empresário, quem sabe, né? Ele chega no empregador dele ali, ó, quero ser seu sócio. Na verdade, já aconteceu isso na história, né, Roberto? Nós já vimos isso acontecer. Isso é importante. Bom, E também entender que, assim, da mesma forma que o empresário ele se arrisca muito mais que você, teoricamente ele vai ganhar um pouco mais que você, né? Você fala assim, poxa, mas eu vou fazer meu empreendedorismo aqui e não ganho nada. Cara, né? Você tem que entender que o risco dele é muito maior que o seu. Então, se o risco dele é muito maior que o seu, como qualquer aposta, né? Como qualquer aposta, quem arrisca mais corre o risco de ganhar mais, mas corre o risco também de perder mais, né? Então acho que tem que ficar muito claro isso, né? Talvez esse seja a grande contribuição que a gente pode dar hoje com o nosso episódio sobre empreendedorismo, né? O que é ser empreendedor, né? E não estamos aqui para ditar regra nenhuma, como eu já disse, né? Apesar de nossa empresa chamar de Tami, né? A gente não está aqui para ditar regra nenhuma. A gente está aqui para que aquele cara que tem vontade de empreender, que sempre foi muito aguerrido, sempre correu atrás das
das suas coisas, né? E tá com um pouquinho de medo, é falar que é um mundo misterioso, é um mundo desconhecido, e o mundo do desconhecido ele causa medo, a gente fica com medo, né? É o Tudo novo, desconhecido, né? tudo novo é muito, Novo. causa medo, né? Mas é um momento em que você tem que se preparar. Então, quanto mais você se prepara, e hoje tem muito conteúdo, né? A gente está fazendo um conteúdo aqui bem superficial, digamos assim. Não estamos querendo ditar regra nenhuma, mas tem muito conteúdo, tem muita coisa boa. Na internet tem muita coisa boa. Os conceitos da própria ONU, né? Sobre quais são os conceitos, 7 conceitos para você aprender, né? Busca de informação, você buscar conhecimento, você fazer parceria. A gente pode depois, talvez no próximo podcast que a gente vai fazer, a gente trazer esses conceitos aí, que são os conceitos até básicos aí que você encontra na internet, quais são os conceitos. E você que está querendo empreender é uma aventura da qual você precisa estar preparado, né? Tem que estar preparado. Olha uma coisa interessante. A gente está falando aqui sobre esses riscos, né? E as oportunidades, e elas estão aí. O que acontece muito, né? Existe uma grande oportunidade dentro daquilo que o Diogo falou, que é o intraempreendedorismo. Você tem a oportunidade de se descobrir bom em algo, né? Então, sem se expor tanto, né? Você aprender, entender que você é bom em algo dentro de um CNPJ, ali dentro de uma certa segurança, se tornar empregável ali, ser um cara desejado pelo mercado. Você se descobrindo bom, você pode tomar uma decisão de assumir a rédea realmente desse negócio. Falar, cara, não, peraí, acho que agora eu entendi como funciona isso aqui. E é interessante a gente colocar que as coisas não precisam ser do dia para noite. A gente é muito imediatista, né? A gente quer as coisas para ontem. Se você acha que você tem realmente você tem esse desejo de fato, não, essa recompensa que o Roberto falou ali, um pouco maior, eu quero ela. Então, você pode fazer isso de uma forma mais programada, uma forma mais organizada, sem se expor como num cassino. O Roberto falou, interessante, né? Poxa, eu coloquei 10 lá, eu posso ganhar 100, mas olha, a probabilidade de você perder os 10 é muito grande. É muito grande. E se você entrar para um negócio, para um empreendimento, sem uma mínima preparação, você vai perder. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Você vai se expor muito para um mercado que ele... Olha, se eu perguntar para vocês o que vai ser da economia, só no Brasil, tá? Daqui 5 anos, vocês conseguem me dizer como vai ser? Muito difícil. Não, muito difícil. As coisas estão mudando muito rápido. A gente está num tempo que assim, a previsibilidade ela tá muito curta. Tá muito difícil dizer o que vai acontecer na semana que vem, porque tá tanta coisa acontecendo aí, né? Quantas notícias todo dia elas podem mudar muita coisa. Então, assim, muita coisa acontecendo há muito tempo, as informações estão mudando muito rápido. Então, assim, é importantíssimo colocar aquilo que você sabe na mesa, né? Fazer uma incubadora ali, fazer um experimento mínimo ali, ó. É produto, faz o mínimo viável ali para validar a ideia. E você pode fazer isso trabalhando num CNPJ com uma mínima segurança, né? E aí faz ali um experimento pequeno antes de ter um escritório, antes de construir ali, comprar um estoque, antes de tudo isso, você consegue validar a sua ideia, experimentar ela de uma forma pequena, né? Poxa, reservei aqui, eu consegui juntar R$500, R$1.000, eu vou experimentar algo devagarzinho aqui, eu vou testar. Então é interessante ter essa visão, porque uma vez validada a ideia, aí é escala, né? Eu também sei aqui que hoje, né, nos tempos de hoje, para facilitar o empreendedorismo, todos nós, né, não só nós 3 aqui, mas todos nós, todos os brasileiros, né, temos um aliado poderosíssimo, que é a internet. As redes sociais. Que é um fator de inovação, né? Um fator de mudança. Exemplo agora recente, né? Um produto que virou febre no Brasil todo foi o tal Morango do Amor. Você viu que, né, tá na boca de todo mundo. Todo mundo tá comentando, né? Desde a classe mais alta, média e mais baixa. E tá aí. Agora, quem inventou esse Morango do Amor? Quantos replicaram? Eu mesmo, agora,
2 semanas atrás, minha esposa, eu quero comprar um morango do amor. Eu peguei, fui com ela até o local lá, a fila para você adentrar o estabelecimento. E na fila, o atendente já saía lá buscando tipo uma senhazinha, né? Com a quantidade, tudo já vinha com a maquininha, tudo. E já passava ali mesmo, ali para não deixar muito acumular a fila, porque tava dando volta um pouco na calçada, assim, do estabelecimento. E ali mesmo ele já vinha, acertava, já entregava tudo. Olha que ideia simples. Mas a gente olha assim, poxa, o morango desse, né? Simples, né? Viralizou. Muitos aprenderam a receita, que você vê a receita hoje num qualquer vídeo na internet, em qualquer rede social, tá replicando e tá ganhando dinheiro. Ou seja, ah, é coragem mesmo, né? Porque, que nem você falou no início, Guilherme, a gente não nasce empreendedor. A gente não nasce muita coisa, né? Mas a gente desenvolve durante os anos, durante, né, a caminhada, o passar dos anos. A habilidade é a mesma coisa, né? A observar a necessidade, às vezes, ou a curiosidade, né? Mas eu achei muito incrível esse viral que teve agora, né? O Drucker fala disso, né? Sobre essa questão do inesperado. Né? A oportunidade ela está em vários lugares, né? A incongruência, aquilo que não deu certo, e você olhar aquilo e sabendo que não deu certo, buscar resolver aquilo ali, é uma oportunidade de empreendimento, né? No caso que o Diogo citou aqui, o inesperado, quem que imaginava que um negócio desse ia viralizar tanto Pois assim, né? E aí muitos aproveitaram e essa tá na boca do oportunidade. povo, né? Aproveitar essa oportunidade. Eu vi assim até publicidade em cima disso, de pessoas que nem usavam o morango do amor para chegar até um outro produto. Por quê? Porque foi algo que estava todo mundo procurando, todo mundo buscando. Então isso é o inesperado, né? É uma oportunidade no inesperado. Então o empreendedorismo, ele está muito dentro da observação, né? O que está acontecendo. E aí tem até a questão do empreendedorismo por mudança comportamental também, né? Qual que é a questão comportamental das pessoas hoje? Você falando muito sobre, você citou sobre a internet, né? E as oportunidades que tem na internet hoje, né? Pessoas querendo ser influencer e tal. O que esse povo, o que esse pessoal necessita? Existe uma massa, existe escalabilidade nisso aí, né? A gente viu aí um movimento de vendas de curso e tal, porque tinha muitas pessoas procurando o que fazer dentro da internet. Então, isso aí foi também oportunidade. Ainda existem essas oportunidades hoje. Tem pessoas querendo entrar na internet para aprender ainda. Quem que está ensinando? Né? O que está se ensinando? Qual é o próximo movimento? Né? O que está acontecendo? Então, estar atento ao que está acontecendo é uma oportunidade de se trazer algo novo, diferente, algo inovador. Né? Então, para isso, é necessário a gente estar atento, né, àquilo que está acontecendo, àquilo que está se desenvolvendo. E assim, essa experimentar, não sair arriscando tudo como num cassino, mas você tem a oportunidade ali de experimentar, testar, porque para empreender é necessário maturidade também, né? A gente ter uma certa prudência, porque não dá para ser pro tudo ou nada. Aí o tudo ou nada é o kamikaze, né? É meio, a gente não consegue prever os resultados, fica um negócio meio difícil de projetar. Mas você focando lá no Atlético Mineiro, né? O cara da franquia, né? O que ele era bom? Ele era bom em torcer pro Atlético Mineiro. E olha aí, poxa, o cara construiu uma franquia, né? Então, assim, no que você é bom, isso tem mercado para isso? Você começa a se perguntar, a se questionar algumas coisas e talvez de algumas horas de reflexão, talvez eu não sei aonde é o seu momento de reflexão. Sabe onde que é o meu momento de reflexão? A minha esposa briga comigo porque eu demoro muito no banho. Eu tô ali, a água tá batendo na cabeça, tal, e eu fico ali pensando, refletindo. Onde é o seu lugar de reflexão? Né? E trazer essas ideias e se programando e se planejando, às vezes vem aquela ideia que você fala, cara, eu posso testar isso. Eu acho que, na verdade, assim, o empreendedorismo, né, e talvez esse seja o nosso intuito aqui, que as pessoas que estão acompanhando a gente, né, então não esquece aí, dá uma curtida, né, acompanha a gente, curte a gente aí, né, compartilha com os seus amigos.
Esse é o primeiro episódio do empreendedorismo, a gente vai fazer mais um. Eu acho que o ser empreendedor, quem está aí, quem está começando, quem está querendo entender a grande solução, o grande pulo do gato, eu acho que o grande pulo do gato é o seguinte. Essa é a minha opinião também, não quero que ninguém diga que seja regra, né? Nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. Não é possível que você não sabe fazer uma coisa que seja bom para alguém, né? E o primeiro conceito que eu acho que a gente vê dos grandes empreendedores, das pessoas que dão muito certo, é que elas não têm medo de compartilhar a sua ideia, né? Tem espaço para todo mundo. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo, a gente tem um globo gigantesco. Com a globalização, mais do que nunca, o seu negócio ele é mercado, né? Ele atinge muita gente. É claro que você tem que ser meio que local, né? Você tem que ser global, mas agir no local, né? Principalmente para quem é um pequeno empreendedor, né? Qual que é o seu raio de atuação? Mas eu acho que todos que tá, pelo menos eu sempre, né, fiz isso e faço, que é ajudar o outro, né? Quando você ajuda uma pessoa, compartilha o seu conhecimento, né? Compartilhar o conhecimento é talvez a única coisa que você doa e recebe muito mais, né? Que você sempre aprende, né? Então, o empreendedor, ele é um cara que de quase, assim, a grande maioria dos empreendedores que eu conheço, ou talvez todos os empreendedores que eu conheço, são pessoas extremamente generosas, né? Elas compartilham o seu conhecimento, você tem muito com o que aprender com ele. E às vezes a gente vai lá naquele tiozinho que vende pipoca, né? Aquele cara vai te ensinar tanta coisa, né? Porque ele é o empreendedor, né? Ele vai, ele sabe aonde tá os eventos, né? Ele vai para a porta do, do, do futebol, do estádio de futebol, para a porta da escola. Então ele Vai. tem conhecimento de mercado, ele conhece as pessoas, né? Ele conhece o público dele, ele sabe como agradar, né? Não tem nada mais atrativo do que você sentir o cheiro de uma pipoca sendo feita, né? Não tem ninguém que resista. Então ele conhece e compartilha. Se você perguntar para ele como é que faz a pipoca, ele vai te ensinar, né? Acho que compartilhar o conhecimento e distribuir o conhecimento é esse o grande objetivo, né? Que existe hoje uma grande gama de pessoas na sociedade e principalmente com o advento da internet, é você conseguir fazer com que o seu conhecimento chegue nas pessoas de maneira gratuita, entre aspas, mas que as pessoas consigam olhar para aquilo ali e falar, cara, poxa, que legal, tive um insight, né? Exato. Essa ideia de pensar é um insight, né? Tive um insight, vou fazer isso. Como? Bom, né? Nada melhor do que uma boa ferramenta, né? O 5W2H, né? Se vocês não conhecem 5W2H, fala assim, ó, o que, como, onde, quanto vai custar. Escreve num pedaço de papel, num guardanapo. É um grande planejamento já, né? É um planejamento. Eu acho que a lição que talvez a gente queira atribuir e aí a gente fazer com que as pessoas que estão nos ouvindo possam dizer, poxa, que legal, eu me identifiquei com isso, eu vou tentar fazer aquilo que eu sou bom. Cara, alguma coisa você é bom. Não é possível, né? Mais que as pessoas estão dizendo para você, cara, você não serve para nada, você não dá com nada, você não para em emprego nenhum. Cara, tem alguma coisa que você é bom. É uma coisa que você sabe fazer legal. Ah, eu sei só contar história, eu só sei ajudar as pessoas. Então você é bom. Faça isso. Faça Exato. isso, né? Ajude as pessoas sem pedir nada em troca. Né? Eu vejo nesse ponto que o Roberto falou ser muito importante, é essa questão de você ajudar o próximo, essa questão de você compartilhar, principalmente compartilhar o conhecimento. Você como empresário, ou até um intraempreendedor, que isso é até muito forte até para um colaborador que está dentro de uma organização, que quer ser um empreendedor, conforme nós citamos aqui, não pode ter medo de ensinar as pessoas. Né? Eu acho que o conhecimento, acho não, eu tenho absoluta certeza. O conhecimento é algo tão poderoso e tão valioso que ele não pode ser guardado. Ele não pode ser mantido, ele tem que ser compartilhado. Porque assim você cresce mais. Eu falo até, eu compartilho até com pessoas próximas de mim. Às vezes a gente não é obrigado a saber de tudo. Né? Porém, haverá momentos em que as pessoas vão te procurar. Você não precisa dizer não sei. Você pode dizer, olha, não tenho certeza.
Mas aquela pessoa te procurou é porque ela confiou em você de que você pode ajudar a resolver algum tipo de problema dela. Isso também serve até para os vendedores, tá? Consultores de vendas também. Às vezes, nunca diga não sei pro seu cliente, pelo amor de Deus, né? Opa, um momento. Neste momento eu não tenho certeza, né? Você precisa dessa resposta para quando? Não, pode ser ao final da tarde, até amanhã cedo. Ok, até amanhã cedo eu te entrego, né? E se vira, vá atrás e entenda o que precisa ser respondido ali. Porque naquele momento, quando a pessoa está te perguntando e você diz, eu não tenho certeza, não quer dizer que você não sabe. Quer dizer que você tem responsabilidade de querer dar a resposta correta. E isso serve até para todo mundo, né? A pessoa te procurou e confiou em você a resolver algum problema ou a responder algo ali que ela precisa. E você, aí, ó, tá vendo que no momento que a gente não sabe de tudo, mas você se compromete a responder, você vai estudar, você vai procurar saber qual que é a resposta que você tem que dar. Naquele momento você aprendeu mais alguma coisa. Certo? Então, eu penso dessa forma, eu acho que o conhecimento ele tem que ser compartilhado. Quando você ensina, mais pessoas aprendem, mais ainda você se desenvolve, talvez o seu negócio, ou seja, o benefício é amplo para ambos os lados, tanto para o empresário, tanto para o colaborador ali na figura do intraempreendedor. Quero dar um cavalinho de pau aqui, posso? Vai lá. Aí tem aquela pessoa que está nos escutando aqui que ela fala assim, tá, mas eu já tive uma ideia, eu já testei e agora eu preciso ter o meu CNPJ. Só que aí, quando eu fui abrir o meu CNPJ, eu me deparei com uma sopa de letrinha lá, eu achei lá MEI, ME, EPP. E aí, Diogo, como que é isso? Como que funciona? Como que eu decido? Onde que é? Por onde que eu vou? Qual que é a melhor solução? Como que eu posso caminhar daí? Eu já tenho a ideia, o negócio foi validado. Como que eu decido qual que é o melhor caminho? Isso é uma decisão extremamente importante para o início do negócio. Por isso é importante você estar próximo ou buscar um bom profissional contábil, até mesmo até um consultor de negócios, um consultor financeiro, que vá te ajudar a criar ou até mesmo botar em prática todas as suas ideias. Porque às vezes o empresário ou a pessoa que tem aquela ideia inovadora, ele é o cara que tem das ideias, Execução. né? Ele Das sabe fazer. ideias, ele sabe fazer, né? Mas ele precisa de alguém que ajude a organizar, Estruturar a isso, né? estruturar tudo isso ou até mesmo materializar essa ideia, esse negócio. Então é importante você buscar ali um profissional contábil, ou até mesmo, dependendo do negócio, você buscar um consultor financeiro, ou aquelas pessoas, consultor de mercado, né, para verificar ali o seu alcance, ou procurar entender qual é o seu público-alvo. E já sobre o regime de tributação, isso depende do negócio, né? Se é um negócio mais simples, menor, pequeno, que inicialmente vai faturar pouco, hoje eu posso considerar que o MEI hoje é um benefício tributário, né? Que é uma porta de entrada ali para o empresário, né? É um bom lugar para se começar. É o melhor, dependendo do negócio, porque tem algumas profissões que não pode, né? E aí você começa como um microempreendedor, não como o MEI de fato, microempreendedor individual. Você pode ser um microempreendedor com uma sociedade unipessoal ou uma sociedade limitada com mais de um sócio. Então essa questão é mais ali, a gente tem que analisar o negócio, né? Qual é a previsão de faturamento, qual é o nicho, qual é o mercado. E também sempre gosto de dizer que não é somente o profissional contábil, porque às vezes o profissional contábil está voltado mais ali para operação fiscal, mais a operacionalidade burocrática, A costumo construção dizer. da empresa em si, então, é importante ali, depois que eu já tenho uma certa consciência daquilo que eu vou fazer, como eu vou fazer, é importante eu buscar um profissional de contabilidade para construir a estrutura dessa empresa. Não dá A para parte sair fazendo burocrática, assim. isso. A parte assim inicial, que é o regime de tributação, qual é a forma ali que se encaixa ali para aquele empresário, para aquele negócio. E após isso,
dependendo ali já de um período, ele pegando experiência, entendendo como é o negócio dele, como é o mercado dele, como é os clientes dele, como é o nicho que ele está procurando, é importante também uma consultoria. Em caso de sociedade, ter uma boa orientação para um bom contrato social. Exato, que é a parte jurídica, né? Que é mais a contrato social, que é uma questão mais jurídica. É importante também ter. É a trinca, né? O advogado, o contador e um bom gestor ali que possa estar ajudando ali nas finanças, até mesmo na condução do próprio negócio. Falando em gestão e financeiro, Roberto, então nesse ponto inicial, é, o financeiro ele é importante, o cara já estruturou a ideia, ele já sabe como que ele vai fazer. Às vezes o cara nunca ouviu falar de capital de giro. O que que é isso? É de comer? Dá para viver sem? Como que é isso aí? Acho que o grande desafio do empreendedor hoje, do empresário, é assim, nós vivemos num país onde crescer, toda empresa que cresce, né, ela vai pagando mais imposto, né? Aham. Não é que ela vai pagando mais imposto, ela precisa recolher mais imposto. E para que ela recolha mais imposto, ela precisa colocar isso no preço. Uhum. Como o próprio Diogo disse, né? Esse é o meu ponto de vista, tá? Eu não quero que nenhum profissional, contador, fale, esse cara tá falando besteira aí. É. O ponto de vista é assim, toda empresa no Brasil e no mundo, ela é uma empresa de lucro real. Ah, mentira. Eu tenho o MEI. Ele é uma empresa de lucro real, ele tem benefício fiscal. Eu tenho uma microempresa, uma empresa que paga, que sou enquadrada no Simples. Eu tenho um benefício Ele por estar nessa tem um situação. benefício por estar na Sim. situação. A empresa, ela nasce como lucro real. Se você não fizer nada, ela vai virar lucro real. Aí você tem a opção de falar assim, não, eu errei, perdi o bonde, vou pagar pelo lucro presumido. Mas eu sou o lucro real. Em tese, a empresa nasce com o lucro real. Só que aí ela tem faixas de faturamento, aonde ela pode ser um microempreendedor individual, uma microempresa até 360 mil pela regra da Receita Federal, ou uma empresa de pequeno porte, né, até um determinado valor. Ela também continua tendo um benefício fiscal se ela fatura até 78 milhões de reais, se eu não me engano, acho que essa é a faixa do lucro presumido, é o limite do lucro presumido. 78 mil. Ou seja, quem fatura mais que 78 milhões não tem jeito, vai virar lucro real, que é uma regra da Receita Federal. Então, quanto você mais cresce, mais complicado fica a sua vida, entre aspas, porque aí você perde benefícios, né? Então, o cara precisa entender. Crescer. Quem nunca viu uma empresa que, poxa, essa empresa está crescendo muito, de repente o cara fecha as portas? Eu conheço várias. Aqui em Cuiabá eu vi várias empresas crescerem, começarem a crescer, crescer, crescer Isso aí do e mercado. sair do mercado. Porque quando você começa a crescer, a coisa fica um pouco mais complexa. Você sai desses benefícios, entre aspas, né? Que não são mal vendidos, né? São mal orientados. Então, um bom empreendedor precisa estudar, precisa Eu tenho entender benefício até a segunda página, né? até a Então segunda eu preciso me página, organizar para se isso. organizar. E o grande desafio de algumas empresas hoje que a gente conhece é justamente isso. Cara, eu estou crescendo. Eu não consigo mais ficar no simples. Como que eu faço? Abre uma outra, né? Que é uma maneira mais fácil, né, de você equilibrar o prato, né? Mas e aí? Você consegue fazer a gestão? Você vai conseguir fazer a gestão? Porque aí, quanto maior você fica, mais braços você precisa ter. Você não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Você não é onipresente, né? Você não consegue ser onipresente, né? Então você tem que ter mais braços. E aí você precisa ter processos, você tem que ter um bom planejamento. E aí você precisa de um bom administrador, né? Então não é só você. Não estou dizendo que o cara tem que contratar um cara que fez administração de empresa, não. Pelo contrário, acho que esse é o ideal. Mas se você tem um cara que é bom em gestão, você vai colocar ele lá, que ele vai entender. Quanto mais a empresa cresce, ele vai precisar entender o planejamento estratégico, para onde que eu quero ir, quais são os próximos passos, que mercado que eu atinjo. Qual que é a grande dificuldade do mundo de hoje? Que eu acabei de falar agora há pouco. Nós temos 8 bilhões de pessoas, né? Pode ser que alguém está falando assim, ah, mas não tem 8 bilhões, tá? Tudo bem, tem 7 bilhões e alguma coisinha, né? É, já estamos em 8 já. Então, assim, é, hoje, algumas empresas elas têm um crescimento exponencial. E toda empresa com esse crescimento exponencial, aparentemente, ela é uma grande bagunça, né? Porque ela cresceu muito. Então, aparentemente, ela é uma grande bagunça. Então, você
como empreendedor ou intraempreendedor, precisa saber até quais são as suas limitações, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, para poder ajudar a contribuir com a gestão da empresa. Como tem internet, bomba, vocês acabaram de falar do exemplo do morango do amor aí, né? Imagina quanto que foi o faturamento dessas empresas nesse momento. Por exemplo, o cara às vezes tinha uma empresa pequenininha, né? O Diogo não quis fazer propaganda para a empresa que ele foi lá comprar, né? Então, assim, então, assim, imagina lá, de repente ele teve um boom, um estouro de crescimento, né? Isso fez com que, dependendo da dinâmica dele, da empresa dele, quando você tem um estouro de crescimento, quando você tem uma curva exponencial, você vai pagar mais imposto, você pode se desenquadrar, você pode perder o benefício. Então, tudo isso faz parte do planejamento, fluxo de caixa, né? A gente não vai entrar em detalhes, acho que no nosso podcast de fluxo de caixa a gente vai falar com mais propriedade sobre o efeito tesoura. O que quebra uma empresa? É crescer. Tem muitas empresas que não podem crescer. Tem empresas que a gente já deu consultoria e falou assim, moço, sossega um pouco aqui, não cresce não, para de vender. Já pensou você falar para um dono de uma empresa para parar de vender? É cruel, né? Cruel. Mas é porque ele não tem gás. Você não tem gás. Se você financia muito caro, quanto mais você vende, mais você financia. O que você precisa? Você precisa de grana para financiar. Então, o cara entender isso, o empreendedor entender que quanto mais ele financia, mais ele precisa de caixa, de fluxo de caixa, a não ser que ele tenha um negócio de caixa livre, que é assim, aquele negócio, né? O bom negócio, entre aspas, é um negócio de caixa livre, ou seja, eu vendo à vista, vendo à vista, vendo à vista, vendo à vista. Esse mesmo tem um desafio ainda muito grande, né? Mas aquele negócio que você financia o seu cliente, ou seja, você compra... Descasamento é um perigo muito grande, né? Você aumenta o seu ciclo operacional, você precisa dar mais prazo. Casas Bahia, né? A gente quer pagar quanto, né? Quer pagar quanto, né? Então, esse é o grande desafio do empreendedor. Entender sobre o quanto ele precisa de recurso, qual a necessidade de capital de giro, né? Eu vou crescer, eu vou colocar o meu dinheiro no crescimento, eu vou financiar, vou pegar um empréstimo. Eu vejo, né, hoje, isso é uma das maiores preocupações do empresário, né, no momento do crescimento. Eu vejo, assim, a agonia, às vezes, a gente recebe, às vezes, empresário, assim, que fica agoniado, e a gente fica olhando, assim, calma, vai dar tudo certo. Dentro de tudo isso que nós falamos, todo esse conceito todo de empreendedorismo, intraempreendedorismo, tem muita coisa, oportunidades que nós acabamos de comentar aqui, mas um dos medos mesmo que eu vejo é essa questão do crescimento das empresas, né? O empresário, ele, por hora, ele fica um pouco com medo de, meu Deus, se eu investir, como que vai acontecer? Vai ficar muito grande, eu não vou controlar, eu não... Não tenha medo, procura ajuda. Eu penso da seguinte forma, se eu não sou tão bom para fazer isso aqui, eu contrato ou eu busco alguém que seja melhor que eu. Mas eu preciso fazer crescer. Eu preciso. Já teve a coragem de abrir o negócio. Né? No momento que a empresa precisa de você. Porque crescer não é somente crescer, né? Vender, você tem que manter o nome, você tem que manter um bom fluxo de caixa, certo? Você precisa manter uma organização que você consiga confiar nos seus colaboradores. Exemplo, se for um comércio, né, que vende muito ali e-commerce, que hoje tá muito na moda. Se você não conseguir entregar o seu produto com qualidade ou num tempo que você estipulou ali dentro, ou seja, por falhas de processo, falhas, ou seja lá, né, às vezes uma falta financeira ali que... Mas hoje a gente falando desse conceito até de ajudar, né? Hoje você tem os marketplaces que você quer começar a empreender, você pode empreender sem ter estoque. Também, né? isso. Então você tem que ter só uma boa influência na internet, você conseguir vender isso, você traciona o seu negócio sem ter muito dinheiro. Então é uma boa oportunidade de crescimento até para as pessoas que precisam, às vezes, ganhar um dinheiro, né? Aprender sobre isso, é interessante, né? Exato. E você, empresário que está crescendo, que está com medo, a gente entende sua dor. Busque um profissional da área que vai te ajudar, que vai olhar o seu negócio com um olhar cru e nu e te dizer, por hora, algumas verdades que são inconvenientes. Eu já vi isso acontecer, mas é necessário, porque crescer, às vezes, dói. Na verdade, isso é para todo mundo, é um ditado que a gente utiliza.
e para as empresas não é diferente. Olha, e eu vejo assim que não tem segredinho, não tem fórmula, não tem mágica, porque senão todo mundo era empreendedor e todo mundo tava nessa faixa aí de ser muito bem remunerado por ser um empreendedor. Só que não tem fórmula mágica, né? O Diogo comentava lá no começo de que muitos nessa geração atual buscam ali uma forma de empreender para ter mais tempo, para ser dono ali dos seus horários, mas na realidade não é bem assim que funciona, né? Porque para impulsionar uma empresa precisa de muito esforço, Roberto. Cara, eu não Muita energia. conheço nenhum empresário bem-sucedido que trabalha menos que 14 horas por dia. Então, se você está querendo abrir um negócio porque você está querendo virar patrão e falar, cara, não vou trabalhar mais, você está no caminho errado. Arruma um emprego, vai ser Tem um intraempreendedor, horário. né? É verdade, eu acho que eu falei que hora que não vamos falar disso, né? Não é flores, não, tá? É dolorido, né? Assim, é dedicação. Nos primeiros 100 anos são os piores, depois fica bom, né? Então é muito tranquilo, assim. Eu não conheço nenhum grande empresário, bom empresário que tem uma empresa sólida, consistente, que trabalhe menos que 12 a 14 horas por dia, né? É dedicação do seu negócio, é preocupação do seu negócio. E quanto maior fica, é claro que aí você consegue pagar salários melhores para pessoas que são bons intraempreendedores, grandes executivos. Existem grandes executivos que trabalham muito e que fazem com que você trabalhe um pouco menos, até porque senão você teria que ter 30, 40 horas o dia. Isso não é possível. Então, não existe esse glamour, não, de que o brasileiro ele tem muito disso, né? Vou abrir um negócio agora, vou trabalhar 2 horas por dia. Cara, você tá fadado a falir, né? Nos primeiros anos ali é igual criança, né? A analogia que a gente faz é o seguinte, é igual criança, né? Os primeiros 10 anos é totalmente dependente de você. Se você não estiver ali, as coisas não acontecem, né? Existem alguns ditados que as pessoas até questionam, que é o olho do boi que engorda o olho do dono que engorda o boi, né? Isso é verdade, é uma realidade. É claro que existem ferramentas, né? Uma coisa que a gente precisa abordar, né, que é para a gente começar a fazer um fechamento, é que como empreendedor, eu preciso entender qual é o meu conceito de ferramentas. Às vezes a gente vai no empresário e o empresário fala, mas eu preciso de ajuda nisso, eu vou te dar uma ferramenta. E aí ele acha que você vai chegar com a furadeira, com a parafusadeira, né? É só apertar aqui que vai dar certo. Não. Hoje você tem ferramentas que são muito boas na internet. Você tem um Canvas, você tem um próprio mapa estratégico, um DSC, uma matriz SWOT, né? Então, o empreendedor ele tem que ter uma noção de que é isso. Às vezes ele faz. A gente chega numa empresa, muitas vezes, fala assim... Ele só não sabe o nome, né? Você fala, você tem um planejamento estratégico? Não, eu nunca fiz isso. Aí você vai conversar com ele tem lá no caderninho dele escrito o que ele quer, quais são as metas, a visão que ele tem, os valores que ele tem. Tá no caderninho dele. Cara, muito bom. É muito bom, né? Uma grande estratégia, ela não passa do café da manhã na cultura errada, né? Uma grande estratégia... sem execução, sem chão de fábrica, operacional e tático, estratégico não funciona. Então, é trampo. É você planejar, só que você executar, né? Eu acho que são 3 pilares que nós temos aqui muito claro nos nossos negócios, que é disciplina, foco e execução. Não adianta nada você... eu sou disciplinado, mas não faço nada. Bom, não vai conseguir nada. Eu estou extremamente executor, mas eu não tenho foco, também não vou fazer nada. Então, para a gente ir fechando o nosso bate-papo de hoje, eu acho que para a gente deixar um gancho aí para você participar do nosso bate-papo, é que nós vamos falar um pouco no próximo episódio sobre ferramentas e estratégia para que você possa empreender. Exato. Talvez você pergunte aí, já tenha escutado, né? O que é um fluxo de caixa, né? O que é um capital de giro. A gente vai abordar São ferramentas. Vamos tratar sobre essas ferramentas e dar bons exemplos. E você chega no empresário e fala assim, vou te dar uma ferramenta, fluxo de caixa. Ele acha, eu pensei que você ia vir com uma furadeira aqui, né? Com um computador, né? Não, cara, não adianta você ter o computador se você não sabe fazer um fluxo de caixa. Então aprenda a fazer um fluxo de caixa.
Precisa ter um computador para fazer o fluxo de caixa? Não, pega 2 folhas. O que você paga, o que você vai receber. Exato. E que não de que está descasando. Pronto. Resolvemos o problema. 2 folhas de papel. E por hora, às vezes, são ferramentas básicas, né? Mas às vezes nem sempre o simples é o Roberto que tem essa frase, né? Aprendi com o Roberto isso aí, E nem né? disse- O básico bem feito todos os dias não muda uma vida, ele muda uma geração, né? Exato. E também o simples, né? Também não é tão simples, né? O simples não é fácil. Não é fácil, né? Mas eu penso dessa forma, eu acho que nós falamos bem, né? Sobre o empreendedorismo no sentido do empresário, o empreendedor no sentido do aquele colaborador, né? Que abraça a causa, veste a camisa da empresa, ajuda. E isso faz com que o empresário, por hora, às vezes, também consiga ter novas ideias e trazer novas soluções para o seu negócio. Pessoal, Incrível. então, pra gente ir pro fechamento, vamos lá. Passa aí para essa turma que está nos ouvindo aí, Diogo, uma mensagem final sobre esse empreendedor que nos escuta, que talvez está aí acanhado, está com dúvidas, está com medo. Qual é a mensagem que você dá para eles nesse programa? Olha, eu vou dizer o que disseram para mim lá atrás. Na dúvida, vai com medo mesmo. No caminho, a carga se ajeita, né? Porque temos que ter coragem e sermos resilientes. Ter respeito, ter, né, como o próprio Roberto disse, ajudar ao próximo, porque uma vez que você ajuda, uma hora, né, você também vai ser ajudado. Eu acho que essa é a mensagem, né? Seja resiliente, seja forte, porque dias doloridos virão, assim como dias alegres e felizes também virão, mas, né, não, nem sempre será flores, mas aprenda a ter resiliência, foco, força e coragem. É isso, gente. Assim, acho que o grande legado da vida é você ajudar o próximo, ajudar as pessoas que estão próximas de você. Você hoje que está aí, de repente, ouvindo esse podcast e está achando que tudo não deu certo, eu posso dizer para você, Deus preparou algo diferente para sua vida, preparou algo especial para sua vida, né? Talvez esse seja o grande momento de você colocar aquele plano em prática, né? Porque às vezes hoje você está naquele momento da sua vida onde você fala, cara, deu tudo errado hoje, mas Deus tem algo muito grande na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida. Você não tá, né? Você não faz parte desses 8 bilhões de pessoas aqui na Terra por acaso. Você lutou muito para estar aqui. Você já ganhou uma guerra, né? Já ganhou uma corrida de pelo menos 1 bilhão de pessoas, né, que estava junto de você, né? Isso. Você já ganhou. Então, em alguma coisa lá no fundo você é bom. Cara, abraça isso, siga em frente, que Deus fez você para vencer. Maravilha. Amém. Muito bom. E eu queria dizer para você, se for necessário, comece pequeno, mas pense grande, se desafie, se lance e verdadeiramente, isso que o Roberto nos colocou aqui, né? Se permita se reconhecer bom em algo. Talvez você esteja aí com medo, esteja com algumas incertezas, mas reflita sobre isso. Deus, ele te trouxe aqui e ele tem um propósito para você. Peça para ele lá, Papai do Céu, me ajuda, né? Qual é o meu propósito? E se lance nisso. Seja dedicado, não são só flores, tem muito desafio aí, mas a gente tá aqui para isso. Vai em frente. Né? E eu queria agora também deixar nossos arrobas aqui, né? Nosso Instagram, me siga lá, fique à vontade, chegue lá no Instagram, Guilherme_Gui Cordeiro, né? Vai lá, acompanha o Diogo também no Instagram dele, Diogos Parreira, né? O Roberto AN Brum, acompanha lá nossas redes sociais, a gente está preparando um conteúdo legal para vocês e vamos lá, porque empreender não é fácil, mas é necessário. Amém? Valeu!